Não existe vírus mais maligno que a maldade humana, e hoje eu irei te provar isso. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e eu tô muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. A história que eu vou contar hoje é inimaginável. O que um monstro é capaz de fazer para se livrar das responsabilidades de um pai. Mas antes de eu ir para o caso de hoje, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se já for e não tiver ativado as notificações, ativa para não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. E se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, porque isso me ajuda muito e eu sou muito grata. Agora, bora para a história. Brian Stewart era um flambotomista, um enfermeiro especializado em tirar sangue, muito habilidoso, que trabalhava no Hospital Barnes, no Missouri, Estados Unidos. Em 1990, durante um programa de treinamento para as Forças Armadas, Brian conheceu Jennifer Jackson, uma mulher linda, de cabelos castanhos claros e de grande personalidade, que também estudava enfermagem. Jennifer se apaixonou imediatamente por aquele homem alto, forte, muito bem vestido e de covinhas nas bochechas. Os dois logo começaram um relacionamento e 5 meses depois, Jennifer engravidou. Inicialmente as coisas pareciam que dariam certo e que seria uma linda família, mas aos poucos Brian foi mostrando quem ele realmente era. O homem tinha muitos acessos de raiva e era muito agressivo com a mulher, mesmo enquanto ela estava grávida. Para vocês terem uma noção de que tipo de monstro estamos falando, eu cito a vez em que Brian queria ter relações sexuais, mas Jennifer negava por estar se sentindo indisposta devido à gravidez. O homem, então, fez o inimaginável. Ele a dominou e enfiou toda a sua mão, sim, naquele lugar que vocês estão imaginando. Enquanto isso, ele afirmava que iria fazer um estrago nela, para que ela não tivesse relações com mais ninguém. Jennifer o denunciou para a polícia e ele foi preso. Mas enquanto estava na cadeia, ele ligou para ela e pediu perdão, dizendo que amava, o que fez com que Jennifer, como grande parte das mulheres que vivem esse tipo de relacionamento, acabasse retirando as acusações, levando assim Brian de volta para casa. No início, o homem voltou a ser aquela pessoa encantadora de antes e demonstrava grande empolgação em se tornar pai. Para celebrar o fato, ele chegou a presentear Jennifer com um poema emoldurado sobre os privilégios de ser pai. Mas antes que seu filho nascesse, ele foi designado para trabalhar na Operação Tempestade no Deserto, na Arábia Saudita. Mesmo de longe, Brian ligou para o hospital e acompanhou o parto via telefone, do qual se mostrou muito emocionado ao saber que acabara de ter um filho homem. O filho, que nasceu em 24 de fevereiro de 1991, recebeu o nome do pai, Brian Stewart Jr., e isso deixou muito feliz. Em abril, quando Brian voltou para casa, Jennifer o esperava no aeroporto com seu pequeno filho, e ao pegá-lo pela primeira vez, Brian chorou de felicidade. Todos voltaram para casa e o homem novamente foi muito prestativo. Contudo, a verdade é que alguns meses depois, tudo mudou. A felicidade da família acabou, pois os acessos de raiva de Brian voltaram e agora com força total. A verdade é que o homem começou a ficar paranoico sobre a real paternidade do bebê. Por algum motivo não esclarecido, ele começou a suspeitar que o filho não era dele e depois de alguns meses, eles se separaram. Assim se iniciou uma grande batalha para que o homem pagasse a pensão ao menino e ajudasse a manter as despesas da casa. Logo, Brian exigiu que fosse feito um teste de DNA na criança e o resultado deste comprovou que o bebê de fato era dele. Mas não pensem que ele se deu por vencido, pois ficou muito claro que o problema do homem não era a paternidade da criança, mas sim a pensão alimentícia. Foi então que, em fevereiro de 1992, quando Júnior tinha apenas 11 meses, ele foi internado no Hospital St. Joseph West com crises de asma e início de pneumonia. Jennifer ligou para o pai do bebê para avisar sobre os problemas de saúde do filho, mas ela não imaginava
que aquele seria o seu maior erro. Estranhamente, Brian apareceu no hospital no mesmo dia em que Júnior teria alta hospitalar, 6 de fevereiro, e Jennifer, até com certa alegria, acreditou que ele se importava com o filho. Assim, ela saiu por alguns minutos para tomar um café e deixou o pai um pouco com a criança. Ao voltar para o quarto, a mulher encontrou o filho chorando desesperadamente nos braços de Brian. Os choros da criança eram tão desesperadores que rapidamente a doutora Linda Steele-Green, a pediatra responsável pela criança durante sua internação, foi chamada e pôde constatar que a criança apresentava uma respiração muito rápida, uma frequência cardíaca muito alta e ele também estava letárgico. De repente, Júnior, que estava prestes a ter alta, estava com sinais vitais ruins e precisava ficar internado mais uma vez. A partir daí, Júnior sofreu com febres altíssimas, convulsões, pressão instável, vômitos e problemas respiratórios. Alguns dias depois, Júnior recebeu alta, mas se deu início a um ciclo sem fim de idas e vindas aos hospitais. A verdade é que o bebê Brian Jr. sempre foi um menino muito saudável e alegre, e de uma hora para outra passou a ser um menino doente, frágil e que nunca tinha energia para brincar. E ninguém entendia o que tinha acontecido. Durante quase 4 anos, a mãe do menino levava semanalmente para o hospital. Ela largou o emprego, largou a faculdade e passou a sobreviver de compras feitas com cupons de desconto e ajuda médica do governo, após decretar estado de pobreza e não ter condições para bancar as despesas médicas do filho. Durante todo esse tempo, Júnior passou por uma enorme bateria de exames para tentar descobrir quais eram os reais problemas de saúde do menino, inclusive fazendo exames para as doenças mais raras do mundo na época. Mas nenhum exame apontava o que Júnior realmente tinha. Ele chegou a ficar entre a vida e a morte por pelo menos 3 vezes até seus 4 anos de idade. Até que um dia, em 1996, a pediatra que vinha cuidando do caso do menino há muitos anos teve um sonho e imediatamente ligou para o hospital pedindo que fosse feito um teste de HIV para a criança. Bingo! Quando o teste voltou, o diagnóstico era o que muitos nem imaginavam. Júnior era HIV positivo, tinha AIDS e mais outras infecções em seu sangue que eram oportunistas do vírus. Naquele ano, a medicina não tinha muitos tratamentos e nem conhecia muito sobre o vírus do HIV. Mesmo assim, eles deram início ao tratamento de Júnior com todo o suporte e tecnologia que tinha na época. O tratamento aplicado foi muito dolorido, tanto fisicamente, devido aos coquetéis de remédio que eram aplicados diariamente na criança, quanto para o psicológico, pois naquela época as pessoas imaginavam que contraía-se HIV simplesmente se sentando no mesmo vaso sanitário. Então o preconceito era enorme e desolador. Assim que a doença foi descoberta, os médicos começaram uma investigação e acionaram a polícia, pois era o relato de uma criança que não tinha o vírus em sua primeira infância e, de repente, tinha contraído o vírus de forma que ninguém soubesse. Então, foi verificado se ele havia sofrido abuso, o que deu como negativo, e também todas as pessoas ao seu redor foram testadas para o vírus e ninguém o tinha. Foi nesse momento que Jennifer se lembrou de uma ligação onde ela teria feito para o pai do bebê para cobrar a pensão. E ele afirmou que não havia necessidade dela ligar-lhe cobrando, pois o filho dela morreria antes de completar 5 anos, segundo ele. Na época, ela não entendeu sobre o que ele estava falando, mas nesse momento as coisas começaram a fazer sentido. Brian Stewart era um técnico hospitalar que extraía sangue. Ele era um dos melhores na sua área, tanto que quando ninguém conseguia achar a veia para aplicação da medicação ou extração de sangue, os outros funcionários do hospital sempre o chamavam. Após descartar todas as possibilidades plausíveis de como Júnior teria sido infectado, restou somente uma possibilidade. Brian Stewart havia injetado o vírus no próprio filho. Jennifer então se lembrou mais uma vez da vez em 1992, quando Júnior estava doente. Seu pai foi visitá-lo e depois dessa visita, o menino teve uma grande piora e a partir dali foi de ladeira abaixo.
Durante 2 anos, a polícia e os investigadores trabalharam para conseguir provas suficientes para indiciar Brian Stewart por infectar o filho com HIV. Em 22 de abril de 1998, Brian Stewart finalmente foi preso e acusado de agressão em primeiro grau e tentativa de homicídio. Assim que ele foi levado para o interrogatório, durante 8 horas, ele não respondeu nenhuma pergunta, pois ele acreditava que se não confessasse o crime, não teria como condená-lo. Mas ele não imaginou que havia cometido erros ao longo dos anos, que foram essenciais para o julgamento. Em 6 de dezembro de 1998, Brian Stewart foi a julgamento e seu advogado tentou argumentar que Júnior teria sido contaminado devido à irmã de Jennifer ser uma usuária de drogas e portadora de HIV. Assim, segundo eles, em algum momento, Júnior teria se machucado com alguma seringa utilizada pela mulher para se injetar. Mas acontece que essa teoria caiu por terra quando foi comprovado que a mulher não era portadora do vírus e ninguém mais da família de Jennifer. Eles tentaram também argumentar que Jennifer foi uma péssima mãe e que em algum momento o menino teria sido abusado. Mas como falado anteriormente, essa teoria também caiu por terra. O júri levou em conta os depoimentos de algumas testemunhas que afirmavam, de certa forma, que Brian teria se gabado de forma sutil de tudo o que havia feito. Sua ex-namorada, Amy Brown, com quem ele teve um relacionamento breve após o término com Jennifer, afirmou que ele lhe disse que não tinha filhos, pois seu único filho, Júnior, logo não estaria vivo. Ele também teria dito para a mulher que nunca quis ter um filho e que teria inclusive pedido que Jennifer tirasse o bebê, mas ela não aceitou. Um administrador do hospital onde Brian trabalhava afirmou, com documentos hospitalares, que Brian teve acesso a ao menos 15 pacientes com HIV no mês de janeiro e fevereiro de 1992 e que um desses pacientes pode ter sido a oportunidade que Brian queria. Vários amigos e colegas de trabalho do homem também testemunharam que ele tinha afirmado que se alguém tentasse ferrar com ele em algum momento, ele injetaria algo na pessoa que daria fim à sua vida e que ninguém conseguiria ligá-lo à morte dessa pessoa, já que ele não deixaria provas. Os promotores levaram em conta que Brian era um flamboísta muito bom, sendo capaz de injetar sangue no qual ele tinha acesso no corpo do filho sem deixar marcas. Eles também provaram que ele tinha motivo, já que ele passou a vida do menino não querendo pagar pensão alimentícia e se recusava a ser pai. Ao final do julgamento, Brian Stewart foi considerado culpado de agressão em primeiro grau e tentativa de homicídio. Durante todo o julgamento, ele também não disse nenhuma palavra e passou boa parte do tempo encarando as paredes sem demonstrar nenhum tipo de emoção. Em 9 de janeiro de 1998, Brian Stewart foi condenado à prisão perpétua. Em 2011, ele se tornou elegível para condicional, mas sua liberdade foi negada 2 vezes. Em 2021, ele tentou novamente e Júnior leu uma carta de impacto para a comissão da condicional, onde ele contou todos os problemas que ele passou em sua infância, como o bullying na escola, como também o fato dele não ser convidado para festas, pois os pais das outras crianças acreditavam que ele poderia contaminar seus filhos com um simples espirro. Brian Jr. mostrou que ele não conseguiu fazer amigo durante toda a sua vida, pois os pais das crianças proibiam seus filhos de andarem com ele. Ele nunca sequer nem conseguiu participar de um jogo de futebol, pois o preconceito com ele era muito grande. Depois desse relato da vítima, mais uma vez a condicional foi negada e Brian Stewart só poderá pedir condicional novamente em 2025. Júnior antes se chamava Brian Stewart Jr. e aos 8 anos depois da condenação de seu progenitor, porque a verdade é essa, gente, ele nunca passou disso, pediu para que seu nome fosse trocado e passou a ser chamado de Brian Jackson Jr., que é o sobrenome de sua mãe. Embora Brian Jr. tivesse tido uma vida muito complicada, hoje, com 31 anos, ele é palestrante motivacional,
onde sempre vai a hospitais ajudar pessoas que são diagnosticadas com HIV a entenderem a vida com uma nova perspectiva e que todos podem ter uma vida normal a partir do tratamento. Ele também afirmou em uma entrevista que durante sua adolescência, enquanto lia a Bíblia, encontrou conforto nas Escrituras e aprendeu a perdoar seu progenitor e a encarar a vida de forma mais leve. Tanto que atualmente ele até mesmo faz piadas sobre não ter um pai e como é viver com o HIV. Hoje o vírus não é mais ativo em Brian, o que torna quase impossível dele transmiti-lo para outra pessoa. Ele possui uma rede social com diversas mensagens motivacionais e ainda tem um sonho em se tornar pai, para poder transmitir todo o amor que seu progenitor nunca lhe deu. Embora Brian Stewart tenha sido condenado por agressão e tentativa de homicídio, ele foi avisado que se Brian Jackson Jr. venha a falecer em decorrência do vírus, ele será novamente processado, dessa vez por homicídio. É isso, gente. Eu falei que era inimaginável e de fato é. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei esse caso. Se você ficou até aqui, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês. Fica aqui toda a minha gratidão e até semana que vem com mais um caso sinistro.